Olá, eu sou Anne Marques. Gratidão por sua presença aqui no canal O Equinócio Tarô. Esta é uma leitura geral e atemporal para o signo de Capricórnio. Então, acolha as mensagens que ressoam no seu coração, aquelas que não ressoarem, você deixa ir. Leitura para o signo de Capricórnio, o que os queridos e abençoados, regidos sob o signo de Capricórnio, precisam saber para este momento das vossas vidas, quais são os recados, quais são as orientações para os queridos regidos sob o signo de Capricórnio. Essa carta falando sobre a colheita. Gostei! Olha que lindo! A lua e o sol. Exatamente a energia aqui do canal, gente. Perfeito para vocês, né? Porque a marca, o equinócio, né? O equinócio tarô, ela é exatamente a união das duas, né? Das duas polaridades, das duas energias. A energia do sol e a energia da lua. O caminho do meio. Que lindo! Perfeito para vocês. Então vamos lá. Olha, aqui, sem ler já a mensagem das cartas, só olhando as imagens aqui, realmente fica confirmado para mim que após um período aqui, tá? Um período em que você realmente se dedicou, fez tudo mais, agora é o momento de você ver esse sol brilhando a partir desta colheita. O período da espera chega ao fim. E como essa carta aqui traz aqui a lareira, então é muito sobre aquele momento em que depois de tanto se dedicar, depois de tanto se empenhar, toda uma energia colocada, agora é o momento dessa segurança, de desfrutar desse quentinho, do conforto do seu lar, desses ganhos, tá? De todo um empenho, né? Seja o que for aqui, de repente trabalho, de repente alguma outra questão que você fez, né? Investiu na sua própria vida, na sua rotina, no seu dia a dia, mudanças que nós fazemos no nosso estilo de vida que vão acabar, né, trazendo resultados muito favoráveis. E aqui, com essa lareira, me vem muito sobre aqueles momentos da vida em que a gente realmente olha para trás para todo o processo, né, da espera, dos ciclos, das fases da vida, e a gente olha para trás e fala assim, nossa, né, a caminhada realmente, né, foi longa, mas eu cheguei lá. Esse agora representa esse momento, tá? O momento aqui dessa satisfação, desse brilho dourado para vocês, né? O sol vem trazendo esse quentinho, mesmo quentinho da lareira, né? Vem trazendo aquele conforto, aquela alegria, aquela celebração interior de yes, eu consegui, né? Perfeito. Aqui então com essa carta trazendo toda uma colheita, né, fértil, próspera da nossa mãe terra, do solo da nossa mãe terra. Essa carta fala sobre determinação e um trabalho duro, né? Um trabalho aqui firme, né? Muita dedicação, muita determinação, ou seja, mostra o quanto vocês estiveram determinados para promover as ações necessárias para chegar nesse ponto ápice, nesse ponto de plenitude. Que linda essa energia, né? E é claro que para cada um de vocês a leitura ela pode vir no momento. Então, às vezes, alguns de vocês estão nessa fase da lua, das fases da lua, os ciclos da vida, outros já estão nesse ponto de ter essa colheita, de colher da terra, e outros já estão nesse momento de, já peguei aquele resultado, aquele dinheiro, já investi, já arrumei minha casa, ou comprei minha casa, ou saí daquele lugar que eu de repente não gostava, estou num lugar melhor. Enfim, também falando de outros aspectos, às vezes investir na sua empresa, investir na sua carreira, para cada um de vocês esse conforto e esse resultado positivo, ele pode vir de uma forma, tá bom, meus queridos? Perfeito, lindo demais. Energia da lua aqui para vocês, então falando sobre fases, sobre os ciclos, E basta a gente olhar o céu para ver isso, os desenhos que a lua vai mostrando para nós ao longo de todo um mês, os períodos. Aqui também essa carta falando sobre os aspectos intuitivos. Então é muito interessante porque aqui nós temos exatamente essa dualidade, a intuição e a consciência, a luz da consciência. Então é sobre sentir e também avaliar.
e também ponderar e fazer essa dança, né? Unir essas duas extremidades, né, para encontrar o equilíbrio. E que equilíbrio é esse? Aquele que te traz resultados favoráveis. Então é sobre saber sim o que é melhor para você e utilizar a questão da lógica, do saber, da inteligência, da razão, da luz, da consciência elevada para fazer com que isso seja possível, com que isso seja viável, tá? Energia do Sol, então aqui falando, né, sobre energias que vão trabalhar dentro de toda uma harmonia na sua vida, felicidade, conforto e alegria. Muito interessante essa carta falar sobre isso, né, sobre a harmonia, aquele ponto em que tudo se estabiliza. Então, exatamente aquilo que eu falei, né, o caminho do meio, o ponto em que eu não vou nem para um lado e nem para o outro, mas eu trilho um caminho de equilíbrio, o caminho que me conecta exatamente na energia do um. E esse é o ponto perfeito. É como uma receita. Sabe quando a gente tem aquela receita de família que por mais que a gente passe para alguém, ninguém vai saber fazer igual? Então é sobre isso, é aquele ponto perfeito, aquela maestria, né, que chegou naquele ápice da perfeição. Então, se não for daquele jeito, é de jeito nenhum. Vai acabar ficando, às vezes, né, de uma forma ou de outra, mas não se chega naquele ponto. Então, é exatamente isso aqui. Essa colheita mostra que vocês chegaram no ponto ideal do resultado, ou dos resultados, né, perfeitos para vocês. E é muito interessante, porque isso vem para mim com uma força muito positiva, inclusive para o ano de 2026, porque a energia do Sol, ela faz essa conexão com o nosso ano, né? O arcano maior do Sol, aqui não é o arcano maior do Sol do tarô, né? Aqui é um oráculo, mas faz essa correspondência. Ele é um dos arcanos maiores que faz a conexão com o nosso ano de 2026. É um ano que faz tanto a transição, né, a soma 10 e na redução a energia do 1, e o arcano maior do Sol traz a mesma coisa. Então, mostrando aqui esse período de conexão de vocês com o ano de 2026. Perfeito, né? Aqui, a energia da lareira, então segurança, conforto e conexão espiritual. Ou seja, conexão sim com a sua divina presença eu sou. Conexão sim com proteção espiritual. Aqui me vem muito sobre aquela luz no caminho, a certeza de que nós estamos sendo protegidos, iluminados, ou ora pela luz da lua, às vezes não iluminando todo o caminho, mas de pouquinho em pouquinho nós vamos seguindo. E aí, às vezes, com aquele sol iluminando tudo, a gente tem aquela supervisão, mas sempre protegidos, sempre iluminados, de alguma forma ou de outra, é aquilo que eu falo para vocês, né? Embora às vezes a gente possa não ver, mas a certeza de que estamos sendo vistos. Então aqui essa conexão espiritual, ela vem de duas formas para mim, né? Tanto a nossa conexão com a nossa essência, com a luz da nossa consciência primordial, mas também com aqueles que nos guardam, não é, meus queridos obreiros da luz maior? Aqui também tem uma conexão com a energia familiar, né? O que até falei sobre a receita, né? Então é sobre isso, né? Sobre a energia daqui de todos aqueles. Essa questão da colheita me traz muito isso, né? Todos aqueles que semearam um caminho, e não quer dizer que você vai trilhar um caminho igual, mas valores, saberes, filosofias de vida, histórias de vida, né? Eu cresci sobre uma base em que os meus pais me ensinaram da seguinte forma, e eles falam, né? Até hoje, graças a Deus, eles falam assim, filha, você tem toda uma receita aí, pronta para você. Você só vai, né, ir por água abaixo, né, se você não souber olhar o que está diante dos seus olhos. Então você tem aí uma alegoria de histórias que deram certo, às vezes histórias que não deram tão certo assim. Então espelhe-se, né? Olhe para aqueles que deram certo, olhe para aqueles que, né, histórias da nossa família às vezes, né, de pessoas que a gente vai se espelhar ou vai trazer essa energia positiva. Não quer dizer que é um carimbo que a gente vai repetir ipsis literis a história, né? Cada um de nós tem o poder do discernimento. O sol vem para isso, né? Para que a gente possa iluminar e discernir, ponderar e avaliar. Tá bom, meus queridos? Então aqui vem uma energia também daqueles que
nos trazem uma base, uma estrutura através do amor, através de saberes, através de histórias vividas, que isso também nos dá uma terra, né? Nos dá uma estrutura. Para que uma colheita seja feita, ela precisa ter um solo muito bem arado, muito bem drenado, muito bem irrigado e precisa ter tanto a energia da lua quanto a energia do sol. Quem trabalha com a terra e vive da terra sabe muito bem do que eu estou falando. Então, precisa acompanhar os movimentos dos astros, precisa sentir tudo isso para saber o momento certo do plantio, o momento certo da colheita, não é, meus queridos? Então, aqui, essa energia da terra, que inclusive tem tudo a ver, né, com o vosso signo, é o elemento regente do vosso signo. Então, mais uma confirmação de que essa leitura é para você do signo de Capricórnio, né? Ultimamente as vossas leituras têm vindo com essa camada a mais. Não sei se vocês têm percebido isso, né? Toda leitura vem, ou é o arcano regente do vosso signo, ou são os elementos, sempre tem aquela camadinha a mais que fala assim, ó, realmente essa leitura é para vocês, né? Não há dúvida, não é, meus queridos? Mas aqui vem para mim esse aspecto também de linhagem, né? Uma força muito grande daqueles que vieram antes de nós e que estão nos ajudando a nos colocar para frente, iluminando o nosso caminho adiante, iluminando a nossa retaguarda, o nosso lado direito, nosso lado esquerdo, de cima e embaixo, sabe? Uma proteção assim, muito, muito, muito grandiosa. Uau! Vamos ver com o tarô o que mais vem para você, do signo de Capricórnio, um momento incrível para vocês. Aqui com esse sol também vem essa colheita trazendo sobre possibilidades de ganhos, tá? Financeiros, a entrada de dinheiro aqui para vocês, um dinheiro que permite essa segurança, essa estabilidade, esse conforto. Então, vamos lá. Agradeço a Deus por me permitir realizar esta leitura para os queridos, regidos sob o signo de Capricórnio. Gratidão, meus queridos, por todo o vosso carinho, todas as curtidas, compartilhamentos, a você que está inscrito aqui no canal, a você que está chegando, seja super bem-vindo aqui no canal O Equinócio Tarô. Gratidão a todos vocês, meus queridos, por todo o amor, carinho, energias de bênçãos que vocês emanam na minha direção. Estejam certos que chega assim aqui no meu coração como um forte, poderosíssimo abraço de luz. E nós vamos assim, corações sempre unidos, nesse quentinho, nesse calor de afinidade espiritual, não é, meus queridos? Vamos assim, corações sempre unidos nesta grande e poderosa energia do bem maior, corações sempre unidos, e assim é. Signo de Capricórnio, agora com o tarô. Interessante, porque, gente, é incrível. Justamente o oráculo que eu vou tirar uma mensagem para vocês no final, que eu vou até dar um jeitinho de deixar ele aqui na mesa, é o dos anjos e ancestrais. Estou falando sobre linhagem ancestral, vou deixar ele aqui no cantinho para já ir sintonizando aqui com a frequência da vossa leitura. Surreal, né? Então, vamos lá. O que mais, os queridos e abençoados, regidos sob o signo de Capricórnio, precisam saber para este momento das vossas vidas? Quais são os recados? Quais são as orientações, confirmações? Para os queridos regidos sob o signo de Capricórnio, agora com o tarô. Aqui a leitura vem para mim como uma grande confirmação, tá bom, meus queridos? Signo de Capricórnio, agora com o tarô. É uma grande confirmação de que vocês estão no caminho certo, né? Não importa o momento aqui, tá? Antes da colheita, né? Enfim, esperando a colheita acontecer, né? Os ciclos para chegar naquele ponto máximo. A colheita, ela fala sobre a maturidade, né? Então, chegou naquele ponto de maturação, naquele ponto perfeito, né? Para ser colhido. Olha que lindo. Gostei dessa energia para vocês, a energia do 7, que tem uma conexão com a espiritualidade, sim. E aqui vem muito para mim sobre seguir. Ai, que lindo. Olha, tem uma conexão com o amor mesmo aqui, né? A fonte do amor sendo derramada nas vossas vidas e irrigando os vossos feitos. Então, tá confirmado para mim, tá? Isso que eu senti sobre o aspecto do amor, do carinho, daqueles que vieram antes de você. Né, a história de todos aqueles que percorreram um caminho prévio para que a nossa vinda fosse possível. É tão lindo isso, né? É uma força muito grande, isso é um grande sol,
nos iluminando, né? Independentemente se a gente até conhece ou não, né? Chega um determinado momento que a gente vai voltando, e a gente acaba perdendo, né? Se a gente não tem a árvore toda feita, né? A gente acaba perdendo. Mas mesmo assim a gente consegue sentir essa força, né? E aqui eu vou depois passar para vocês no final, eu espero que eu não esqueça de fazer isso, porque às vezes eu falo e eu esqueço. Mas eu espero que eu não esqueça, tá? Se eu esquecer qualquer coisa, eu passo na próxima leitura. Eu vou fazer uma prática com vocês bem simples, tá? De conexão com a vossa linhagem ancestral. Gente, o que é isso nessa leitura? Olha, tá demais. O Sol, eu falei, esse aqui não é, né? Falei, esse aqui não é o arcano maior do Sol, mas vem representando, e eis que vem ele aqui, poderosíssimo. Ai, que lindo, tô muito feliz. Olha, isso aqui é uma super confirmação para mim, né? A energia aqui da sabedoria, energia da espada também, uma conexão de novo com o ano passado, e quem vem acompanhando as leituras já sabe sobre isso, né? Que eu falo para vocês, que nós estamos passando, né, por esse... Ai, gente, olha, uma energia linda para vocês. O signo de Capricórnio aqui, né, dentro da nossa egrégora aqui, né, que a gente vem trabalhando, porque as leituras, o que acontece, né? As cartas, elas pegam a vossa energia, né? Então, de todos vocês, o que acontece, né? Nós estamos passando por processos, e aí, o que acontece, né? É como se fosse, eu até venho falando isso para vocês, e muitos de vocês vêm, né, realmente acompanhando, a cada leitura a gente vem presenciando isso, e é incrível isso, né? São páginas de um livro, a história das vossas vidas, né? Então, no final do ano passado, isso começou a acontecer e desde então isso continua, né? É muito interessante ver, porque sempre tem uma confirmação de que essa leitura é para vocês do signo de Capricórnio, e não apenas isso, né? Mas de que nós estamos nesse processo de páginas e capítulos da história das nossas vidas, né? Das vossas vidas. Eu querendo me apossar da vossa leitura, gente. Mas é isso, eu vivo esse momento com vocês totalmente, né? Então, às vezes eu falo das nossas, porque eu tô no meio disso também. Tarô é isso, né, gente? Tarô é vida. Mas olha, aqui é a energia do eremita, né? Que faz, então, uma conexão com o ano passado, tá? Que foi um dos arcanos maiores que fez a regência do nosso ano passado, tá? E aqui esse momento abençoado para vocês. Eu já falo sobre a questão do ano passado aqui nessa leitura, tá? Realmente representando para mim um momento muito iluminado, muito dourado nas vossas vidas. E aí, para aqueles que estão naquele momento ainda de uma espera ou ainda de escolher sobre certas coisas, né? Então, assim, poxa, eu tenho uma ideia aí para colocar em prática, e existem opções, tá? Existem escolhas que eu estou ali trabalhando, né? Dentro das minhas possibilidades, dentro daquilo que é luz para mim, né? Importante falar isso, é luz para você, não é luz para o outro. Então, de repente, vamos supor, ou são sobre ideias, ou são sobre propostas, tá? Então, alguns de vocês aí podem estar nesse momento ainda bem inicial. E aí, de repente, outros estão naquele movimento de esperar por aquilo que você semeou antes da colheita, né? Independentemente do momento em que vocês se encontram, resultados iluminados e dourados para vocês, tá? Aqui realmente mostra que vocês vão estar fazendo a coisa certa, ou estão realmente, né, fazendo as escolhas muito bem assertivas, e isso realmente traz uma energia realmente muito poderosa num sentido, tá, de colheita, no sentido de prosperidade, tá, resultados positivos, falando sobre ganhos, muito bom, tá, falando sobre questão aí até de família, para alguns de vocês tem a ver com realmente essa força ancestral, tem a ver, tá mais que confirmados para mim, tem a ver com a questão da linhagem também, tá? Pode ser que vocês estejam, de repente, até conversando, tá? Com alguém da sua família para saber o que fazer, para tomar ter uma ideia, ter uma luz, como eu falei, né, dos meus pais que sempre falaram isso, né? Então você tem aí uma possibilidade de olhar para a história de certas pessoas, porque são vidas vividas, assim como o tarô. O tarô representa a nossa vida vivida, né? Então, às vezes a gente olha para a história das pessoas e fala, poxa, eu não vou seguir esse caminho, que esse caminho aí é por água abaixo. Aquele ali parece interessante, aquele ali, poxa, a pessoa, né?
Então vamos espelhar na conduta, no caráter, nos passos, não necessariamente precisa ser igual, tá? Então aqui pode ser que alguns de vocês realmente estejam, né, conversando, estejam aí se espelhando, tá? Existe uma energia aqui falando também sobre entrada de dinheiro, de repente, através, né, da sua linhagem, então às vezes falando sobre herança, tá? Tem as duas energias aqui para vocês, né? Muito interessante quando eu falei sobre o Sol fazer essa ponte, porque ele representa, né, tanto o 10 quanto a energia do 1, e aqui nós temos o 10 e o 1. Então eu sei que é um momento aqui para vocês realmente de muito conforto financeiro, de muita mobilidade financeira, tá? De entrada, de representando aqui ganhos, posses, tá bom, meus queridos? Sejam elas através da sua família, sejam elas através do seu trabalho, do seu empenho, tá? Isso realmente, né, como essa carta falou aqui, determinação, trabalho duro. Então, às vezes, é a determinação, o trabalho duro daqueles que vieram antes de você e hoje você tem a possibilidade de desfrutar disso, porque faz parte do clã. Ou, de repente, você, né, se espelhando nestes saberes, nessas histórias, você trabalhou duro e hoje, após todo um ciclo, após todas as fases, aqui também tem um quesinho de roda da fortuna para vocês, né? Então, a fase, o momento em que às vezes nós estamos lá embaixo e a finalização desse ciclo, a finalização da fase da espera e o momento em que realmente eu me sento confortavelmente na minha casa, desfruto do meu espaço, olho para a minha casa, está tudo abastecido, as despensas, está tudo arrumadinho, tudo organizado, ou às vezes para a minha empresa, para o meu local de trabalho, está tudo ali funcionando, estou naquele cargo que eu gostaria, que eu tanto trabalhei, que eu tanto me dediquei, tá bom, meus queridos? Para cada um de vocês é um cenário, mas é um momento aqui de muita alegria, de muita estabilidade, de muito sucesso para vocês. Pensa nessa questão do ouro, né, do ouro do sol. Pensa nessa questão desse brilho. É esse o brilho que vem aqui para vocês, tá? A vossa vida brilha nesse momento, brilha nesse dourado, tá? Tanto no que tange a questões aqui de dinheiro, seja ele como for que vai entrar para vocês aí, tá? Ou está rendendo, tá? Esse poder de compra aqui para vocês, tá? Segurança, não falta dinheiro aqui. E falando também sobre esse brilho, no sentido dessa alegria, desse sorriso, sabe o brilho nos olhos? Quando a gente vê, né, que os olhos brilhando, exatamente isso. Esse momento representa isso para mim. E representa também o final, tá? Realmente aqui é o fechamento, né, de um ciclo de espera para aquele momento de conforto. E aí toda a paciência, né? Toda a paciência, a ciência da paz, né? Que vem através aqui do eremita, inclusive fazendo esse passo a passo, né? O 9 para o 10. Então toda uma caminhada em meio aqui a questão da noite, aqui a questão do dia. Veja que interessante, né? Então, da noite para a luz do sol, para o brilho dourado, mas que foi igualmente importante. Até falei sobre a questão, né, da marca. Então, as duas forças, duas energias que se somam, o yin e o yang em perfeito equilíbrio. Então, aquele movimento que o eremita, quando nós vemos na arte de Pamela Colman Smith, do sistema Rider-Waite-Smith, né, um dos decks mais tradicionais que a gente tem para o estudo, como é que ele está? Ele está na noite, ele tem lá sua lanterna e ele está fazendo, né, uma caminhada passo a passo. Então, veja, é sobre todo um caminho que foi trilhado sem pressa, na calma e dos processos, né, de observar os ciclos e fluir junto a eles, sem querer correr, mas discernindo cada passo, avaliando cada passo em total sintonia com a sua consciência, com o seu sentir, em comunhão perfeita com o divino, com os astros que estavam ali o tempo todo iluminando a sua caminhada, muito antes de você saber que aquilo, né, ia brilhar super dourado, mas essa certeza, a gente não sabe quando, mas a certeza faz toda a diferença, né? Então aqui mostra toda essa expertise e o pensamento sempre muito iluminado, sempre muito voltado, né, up, para cima, não é? E mostrando exatamente esse discernimento
Porque eu sempre falo isso para vocês, o eremita, ele não é aquele que ele está fazendo uma corrida de aventura, né? Ele é aquele que está caminhando. Então ele está passo a passo. Ele precisa da lanterna para iluminar onde ele vai botar o próximo passo. Porque se ele correr muito, ele pode, sei lá, né? Então assim, o que ele faz? Ele vai iluminando. Então aqui mostra o quê? A sabedoria de vocês em cada passo para fazer e acontecer. Independentemente se nós estamos falando desse ponto de colheita é no seu trabalho, ou é em alguma questão da sua vida, como eu falei, de trilhar um caminho, de trazer uma ideia para a realidade. Então mostra exatamente o pensamento amadurecido, discernido e colocado em prática. Veja que nós temos todo um passo a passo, desde o 1 até o 10, chegando dentro dessa energia aqui do 9, né, do eremita, que é aquele ponto de maturação. Olha, a colheita é o ponto de maturação e aí eu completo. Chego na energia do 10. Perfeito para vocês, tá? Inclusive falando sobre possibilidade de comprar casas, tá? Super favorável. Possibilidades aqui também de vocês estarem de repente ou alugando ou vendendo, tá? Tem essa energia aqui de guarida, né? A lareira vem trazendo esse conforto e essa proteção. Então aqui também tem essa energia, né, que vem não só da questão da linhagem e de todos aqueles, como eu falei, obreiros da luz maior que estão guardando você neste momento, né, vem trazendo esse acolhimento, essa proteção aqui para vocês, né, mas também vem trazendo aqui no sentido físico. Então às vezes é um lugar para você trabalhar, é um lugar para você morar, tá? Seja ele alugado, seja ele comprado, tá? Mas existe aqui essa possibilidade para vocês, tá? O que me chama muita atenção aqui na vossa leitura é a expertise para fazer as escolhas que realmente te levam nesse ponto ápice, né? Então, como eu disse já logo no início da leitura, não é escolher por aquilo que de repente parece sedutor, por aquilo que parece que tá brilhando muito ali, eu acho que eu vou por ali. Ou escolher pelo brilho dos outros. Você pode até se espelhar, como eu falei, mas é a história do outro, não é a sua. Você faz que nem uma casca, uma laranja, você espreme e sorve apenas aquilo que é adequado, o sumo da laranja, ok? Então aqui mostra para mim a sua capacidade, Capricórnio, de discernir, ponderar e avaliar mediante aquilo que você sente e mediante a luz da sua consciência. Aquilo que eu sempre falo, né? Pense, jamais permita-se ser pensada, ser pensado, tá? Então isso é muito bonito, porque mostra vocês realmente com ideias, né, muito inventivas e sabendo colocá-las em prática de modo mais produtivo, de modo mais fértil aqui para vocês. São vocês realmente, né, transformando e sem pressa. Aqui eu não vejo pressa alguma para vocês, são vocês fluindo em total harmonia com as forças da natureza, numa única certeza, né, de que a vitória, né, esse ponto que representa aqui para mim toda essa felicidade, né, a felicidade é o caminho e você é essa prosperidade. Tá bom, meus queridos? Uma leitura incrível para vocês. Eu vou tirar a mensagem final com este deck aqui dos anjos ancestrais, tá? Aqui realmente fica, né, muito certo para mim, tá? A questão de que é o fim dessa espera, tá? Seja o que for, seja no trabalho, seja sobre alguma resolução pessoal que você fez, tá? Realmente aqui fica, tem uma energia inclusive de espadas para vocês, né? Então fica representado para mim esse ponto pacífico, então é esse divisor de águas aqui, tá? Realmente é aquele momento em que aquilo que tinha que ser finalizado, né, que a gente já veio passando por outros processos de curas e tudo mais, né, de harmonização, né, do ser, ficou realmente para trás e isso marca um novo momento, tá bom, meus queridos? É muito bonito ver uma visão de vida se transformar em realidade, né? Eu gosto muito disso, acredito muito nisso e aqui nós estamos falando exatamente, né, desse momento em que aquilo que você envisionou, né, aquilo que você visualizou, isso agora realmente você vê isso se manifestar de uma forma incrível nas vossas vidas, né? Lindo demais. Vamos fazer o mantra de ativação para vocês trabalharem com essa energia. Aqui também, olha só que incrível, né? Do 5
para o 10. Então veja que existe aqui a frequência de bênçãos multiplicadas para vocês, né? Ou seja, não é só apenas uma colheita que ela é isolada, né? Então assim, deu uma vez e não vai dar mais, né? Não, pelo contrário, né? Aqui a ideia, inclusive a energia do 11, né? Ou seja, é algo que te leva adiante, né? É algo que te leva além. Linda demais essa mensagem, meus queridos. Eu quero fazer com vocês aqui o vosso mantra, tá? De ativação. Eu quero colocar uma energia aqui desse dourado, desse sol tão abençoado para vocês. Então, o mantra que está vindo nesse momento, que é muito especial, ele é o seguinte: a minha vida brilha como o sol. A minha vida brilha como o sol. E assim é. Tá bom, meus queridos? Eu espero que você possa sentir essa energia tão linda, tão brilhante, tão dourada, chegando aí nos vossos corações. A ideia, Capricórnio, é que você trabalhe com este mantra. Leva ele para o seu dia a dia, independentemente da fase em que você se encontra. Faça este mantra. Isso vai trazer essa energia solar positiva, iluminada, da luz da nossa consciência, da luz do divino nas nossas vidas, do nosso grande sol central, tá bom? Isso só vai ajudar você, só vai contribuir positivamente, e uma forma de você já começar a trabalhar com essa frequência é escrevendo aqui abaixo nos comentários. Então, se você sente esse chamado no seu coração para assim fazê-lo, pode escrever aqui abaixo nos comentários. Combinado, meus queridos? E enquanto vocês vão escrevendo, eu vou trazer aqui mais uma frequência para vocês, tá? Eu quero trazer exatamente essa energia, né? 2 vezes aqui, bênçãos multiplicadas, do 5 para o 10, 2 vezes a energia do sol. Gente, vamos fazer então aqui a ativação com o plexo solar, Manipura Chakra, nosso sol central. Então, Capricórnio, a ideia é que você trabalhe com a energia do amarelo, tá? Durante uma semana, até eu lançar a vossa próxima leitura aqui, vai ser na próxima terça-feira. Então fiquem sempre atentos aqui, acompanhem, tá, os próximos lançamentos, vão sempre acompanhando, tá bom, meus queridos? E trabalhem com a energia dos mantras, ainda vamos fazer mais um, e o amarelo, em roupas, acessórios, objetos de decoração, sempre coisas que vão ficar mais pertinho de você. Pode trabalhar com flores? Deve. Pode trabalhar com cristais? Maravilha. Tá? E uma forma excelente de trabalhar também com a energia do amarelo é consumir alimentos vibracionais que vão trabalhar dentro dessa energia deste amarelo. Tá? Então, mandioquinha ou a batata baroa, banana, abacaxi, batata doce, tá? Preferencialmente aqui, o milho também, preferencialmente você pode utilizar então aqueles que nascem fincadinhos no solo fértil de mãe terra, tá? Então a banana já nasce pendurada, né? Então a banana é uma opção? Mas se você preferir, né, dê a preferência, na verdade, a estes alimentos como aqueles que nascem, né, embaixo da terra, tá bom, meus queridos? E quero colocar aqui para vocês o olho de tigre, que é uma pedra incrível para você sintonizar nessa energia solar, tá bom? Então, o olho de tigre ele vai ajudar em 2 questões aqui para vocês, tanto o aspecto da proteção, quanto o aspecto aqui da questão de dinheiro. Como tem uma energia muito forte, né, sobre ouro, brilho dourado aqui para vocês, tá? Então, fica a dica, e se você gostar de trabalhar com cristais, tá bom? São sempre formas de você potencializar as energias dessa leitura, de modo a cristalizar tudo isso nas vossas vidas, tá bom? Então vamos lá, vou tirar a mensagem final para você, do signo de Capricórnio, com este oráculo que traz mensagens dos anjos e ancestrais. Uma mensagem final, por gentileza, para os queridos regidos sob o signo de Capricórnio. O que mais eles precisam saber para este momento das vossas vidas? Signo de Capricórnio. O que mais eles precisam saber para este momento? Uma mensagem dos anjos e ancestrais. Capricórnio, se você quer saber mais sobre o meu trabalho com
o tarô, quer conhecer o meu trabalho e quer conhecer também os decks que eu estou utilizando aqui nessa leitura com você, é só você acessar o meu site. O endereço do meu site está aparecendo aqui abaixo no rodapé deste vídeo, também se encontra aqui na descrição e também fixado aqui abaixo no primeiro comentário, tá bom? Então vamos lá. Uma mensagem final, por gentileza. Que leitura linda, que energia linda. Espero que vocês possam sentir essa frequência abençoada chegando aí nos vossos corações. Signo de Capricórnio. Olha, ai gente, ó, meu Deus do céu, energia do tambor para vocês. E o tambor é sobre essa batida, né? Esse pulso, essa vibração. E aí vocês vão ver exatamente o que a carta traz, que é surreal. Sonhe, né? Na verdade aqui é sonho e jornada. Então, tenha os seus sonhos. Tenha, né? Nutra isso, mas parta na direção deles, né? Então, descortinar uma vida de realização, ela vem daqueles que ousaram sustentar os seus sonhos. É exatamente isso, a batida do seu Sagrado Coração. Esse sol brilha lá fora hoje, porque você esteve nutrindo durante todo o tempo, durante toda a noite. Você nutriu esse quentinho no seu coração. Você seguiu mediante a batida do seu Sagrado Coração. E o resultado está aqui. Sonho e jornada concretizados, realizados. Ah, que lindo! Como eu disse, né, o fim da espera. A energia da flecha quebrada, né? Então aqui abrace a energia da paz. Essa ruptura da flecha vem exatamente trazendo, né, o aspecto daquilo que eu falei, que finalizou, né? Então o momento aqui de dificuldades, um momento aqui, até quando eu falei sobre todos os movimentos que a gente vem acompanhando, né, em todas as vossas leituras, então aqui essa paz interior, essa paz mental, né, a certeza, a confiança do seu caminho, e a paz é o solo fértil, realmente, de onde tudo prospera, floresce, né, nas nossas vidas, então tá mais que perfeito aqui para mim. Tá bom, meus queridos? Aqui também falando sobre instabilidade, às vezes, né, no que tange a nós escolhermos e a confiarmos, tá? Então, realmente aqui fica essa quebra, tá? Num sentido de tudo aquilo que não tinha que fazer parte da sua vida, né? Inclusive pensamentos, às vezes, nossos, né, antagônicos, né, que cortam a sintonia com a batida dos nossos sagrados corações, né? Perfeito, perfeito para vocês, lindo demais. Eu vou deixar essa carta aqui, para ficar bem bonita a mesa para vocês, vou deixar assim, e aí essa outra carta eu coloco para cá, tá? Então abrace a energia da paz, e perfeito, né? Realmente vocês abraçam por quê? A paz é o solo fértil de onde tudo prospera e floresce nas nossas vidas, né? E como eu disse, a paz também da espera, de não ter pressa. A energia do eremita transmite essa paz interior, tanto é que a luz se acende e ilumina o caminho, né? Perfeito para vocês, tá? Como eu disse, é o fim da espera, né? Agora é o momento da colheita. E essa carta aqui, ela vem como um fechamento incrível para essa leitura, que ela fala sobre o oráculo. Espere por informações importantes. Olha que lindo, né? E falei sobre toda uma energia aqui da vossa linhagem ancestral. Com toda certeza essa leitura é para você. Com toda certeza essa leitura traz uma mensagem para você. Energia do elemento ar aqui também, né? Aqui também a energia do elemento ar, perfeito para você, Capricórnio, com toda certeza essa mensagem, né, ela vem para vocês de uma forma a contribuir positivamente, eu tenho certeza, né, e com toda certeza, né, ela traz informações muito importantes. E também aqui, né, a leitura também pode estar, né, não só dentro do plano da leitura, mas de conexões que você também pode estar fazendo, né, tá vindo para passar, de repente notícias, coisas importantes que possam estar chegando, informações mesmo, né, que sejam aí muito importantes, né, que vão permitir, né, essa passagem, né, para esse novo momento,
né? O fim da espera para esse momento de tanto conforto, de tanta realização para vocês, tá? Realmente pode ser uma notícia muito importante, tá? E que vai mudar completamente aí o cenário das vossas vidas, tá bom? Então fiquem atentos também às formas, né, como você se comunica, tá? Porque isso de repente é muito valioso para você nesse momento. Tá bom, meus queridos? Que mensagem linda, riquíssima de detalhes, iluminada. Eu espero do fundo do meu coração que chegue aí no seu coração como esse grande sol. Que seja como um bálsamo de luz nas vossas vidas, meus queridos, contribuindo positivamente, inspirando e ajudando de alguma forma. Tá bom, meus queridos? É sempre essa a minha intenção. Contribuir e ajudar positivamente. Capricórnio, se você gostou deste vídeo, dê o seu curtir. Compartilhe com quem você ama, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você receber todos os avisos sobre os vídeos novos postados. E Capricórnio, se você quer assistir vídeos exclusivos feitos por mim, Anne Marques, convido você a ser membro Equinócio Plus. O link está aqui abaixo na descrição deste vídeo e eu vejo você lá como membro Equinócio Plus. Yes! E vem comigo! Vamos juntos então realizar o fechamento da nossa leitura. Vamos juntos realizar o fechamento dessa leitura, meus queridos? Então eu peço uma gentileza antes da gente finalizar. Vamos colocar aqui uma energia. Eu não sei que emoji eu vou pedir para vocês colocarem. Energia do sol. Vamos colocar um emoji de um sol? Vamos colocar 2 vezes a energia do sol aqui para vocês, uma leitura, né, iluminada. Vamos colocar então um emoji de um sol aqui abaixo para mim nos comentários, tá bom, meus queridos? Representando esse momento lindo, né? Dourado para vocês, repleto de sincronicidades. Então, coloca aqui abaixo para mim, eu vou saber que eu tive você, o seu carinho, a sua companhia durante todo o momento da leitura. E desde já, Capricórnio, toda a minha gratidão por tudo que vocês fazem por mim, toda essa troca, toda essa energia positiva que flui dos nossos corações uns para os outros. Gratidão por vocês valorizarem o meu trabalho e por estarem aqui sempre acompanhando, sempre juntinho de mim. Gratidão por cada um de vocês, tá bom, meus queridos? E vem comigo, vamos juntos? Eu sou luz em ação. Eu sou luz em ação. Capricórnio, que as infinitas bênçãos da luz crística de ouro recaiam sobre as vossas vidas, aqui, agora e por todo o sempre. E assim é.